Fala pessoal que curte moda e estilo! Aqui é Rodrigo Durante, consultor de imagem e especialista em moda masculina. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo estarei falando sobre os 3 principais cortes de terno e costume, para você escolher o que melhor se adequa ao seu tipo físico e à sua personalidade. Então roda a vinheta e já vamos para o vídeo. Antes de começar, eu quero fazer uma conceituação que eu considero bem importante, que é a diferença entre terno e costume. Costume são 2 peças, paletó e calça. Já o terno é composto por 3 peças, paletó, calça e colete. Terno justamente vem de 3 e se refere às 3 peças que compõem o conjunto. Portanto, aquilo que no Brasil comumente chamamos de terno é na verdade um costume. Eu gosto de fazer essa conceituação, pois é interessante passar esse tipo de conhecimento. E no vídeo eu estarei falando sobre os tipos de cortes de ternos, que também podemos chamar de tipos de cortes de costume. Vou passar as características de cada um deles, para assim você ter mais conhecimento quando for comprar um novo terno. Vamos começar falando sobre o terno inglês. O corte inglês é um estilo baseado no classicismo da alfaiataria inglesa, pois ele é uma evolução das casacas que eram usadas pelos dandies, principalmente por Brummel, e foi inicialmente criado para vestir a nobreza britânica. Ele tem como principal característica uma pegada bem conservadora. Os paletós com a modelagem inglesa têm ombros bem definidos e o caimento no corpo é bem estruturado, mas mesmo assim bem natural, devido à excelência da manufatura inglesa. Os bolsos possuem abas, que são chamadas de flap, e são levemente inclinadas. O flap é essa aba aqui na frente. Uma característica de muitos paletós ingleses é justamente também possuírem um bolso a mais aqui em cima, que é o chamado bolso cachimbo ou ticket pocket, pois era onde os cavaleiros guardavam seus cachimbos e seus tickets quando iam às corridas de cavalos. Ainda um outro ponto característico, na parte da frente é o detalhe que une a lapela à gola do paletó, esse detalhe aqui. Nos paletós ingleses, eles costumam ser um pouco mais baixos, pois isso ajuda a criar um visual mais tradicional, que é justamente uma característica do corte inglês. As lapelas costumam ser médias a finas. Na parte de trás do paletó está presente o classicismo inglês. O corte inglês é caracterizado por 2 aberturas atrás, que dão um ótimo caimento quando quem veste está sentado ou em movimento. Essas 2 aberturas foram criadas no século XIX para que os homens ficassem mais confortáveis quando estivessem sentados na sela, andando a cavalo. Na minha opinião, os ternos ingleses são perfeitos para o fechamento com 2 botões, mas para os mais modernos podem ficar muito bem também com um botão. Sobre as calças, elas têm um corte seco, bem justas no corpo. O cos é um pouco mais alto em comparação ao corte italiano. Em alguns casos possuem pregas. Mas nas peças mais modernas, as calças têm sido produzidas sem pregas, pois esse é um detalhe um pouco fora de moda. A alfaiataria inglesa é uma das melhores do mundo, se não a melhor. Então, um terno com esse corte é sempre certeza de acerto, e uma peça temporal. Elegância é a melhor palavra que traduz o corte inglês. E o segundo corte de terno é o italiano. A alfaiataria italiana rivaliza com a inglesa como a melhor do mundo. Um terno made in Italy é certeza de excelência, tanto em termos de matéria-prima quanto em termos de manufatura. Por eu ter trabalhado durante quase 10 anos com moda na Itália, eu vi isso de perto e sou um apaixonado pela alfaiataria italiana. Quando falamos do corte italiano de terno, acho importante fazer uma consideração. A alfaiataria produzida no norte da Itália, tendo como base aquela milanesa, é muito diferente daquela produzida no centro e no sul da Itália, que tem como base aquela napolitana. Aqui no vídeo, falarei do que foi instituído no Brasil como sendo o corte italiano, que vejo sendo mais relacionado com a escola milanesa de alfaiataria. A referência para o corte italiano é justamente o próprio homem italiano, que é a referência em todo o mundo quando falamos de estilo masculino. Os ternos italianos têm uma característica bem mediterrânea e são produzidos com tecidos mais leves em comparação com aqueles ingleses. Enquanto a maioria dos ternos ingleses são produzidos em lã fria, os italianos possuem mais opções, como lã com seda, como algodão e o linho.
Os italianos mantêm o classicismo em seus ternos e costumes, mas mesmo assim permitem-se ousar mais em cores e padronagens. Vemos muitos e belos ternos italianos com cores vivas. Portanto, o terno italiano tem um estilo mais ousado, deixando os ombros pouco marcados e a cintura bem fina, acompanhando a calça mais acertada. As lapelas podem ser tanto finas quanto até largas. Podemos dizer que eles têm uma modelagem mais slim. As mangas são bem justas, modelando muito bem ao corpo. No peito, o peito também é mais justo. Sobre o abotoamento, tradicionalmente os ternos italianos são muito encontrados com 1 ou 2 botões. As calças seguem a mesma pegada do paletó, sendo bem justas e alinhadas. A cintura é levemente mais baixa do que aquela das calças dos ternos ingleses. Geralmente, as bainhas são italianas, com altura variando entre 3 e 5 centímetros. Também é muito comum encontrar ternos italianos com a bainha levemente mais curta, ou seja, com a calça levemente mais curta. Podemos dizer que os ternos italianos possuem um caimento bem natural, acompanhando as linhas do corpo. O terceiro corte de terno é o corte americano. O terno com corte americano passou a ser produzido em uma época de grande prosperidade econômica nos Estados Unidos. Durante essa época próspera, a demanda por ternos cresceu nos Estados Unidos, e para atender essa demanda crescente, as empresas precisaram inovar, e uma empresa em especial se destacou nesse processo. A Brooks Brothers, que foi pioneira na produção do terno americano, tendo como base o terno inglês, reinventou a modelagem dos ternos para atender ao mercado estadunidense. As características dessas peças são bem claras. Logo que vemos, já é possível identificar um terno americano. Eles possuem ombros com estrutura moderada, a cava do braço é mais baixa, possuem cintura bem larga, geralmente tem apenas uma abertura na parte de trás. Com relação ao abotoamento, costumam ter até 3 botões. As calças têm um corte bem reto e folgado, o que gera bastante conforto. O terno americano é conhecido por ter um estilo bem, digamos assim, jaquetão. Devido à grande demanda, os ternos feitos pela Brooks Brothers deixaram de ser produzidos à mão para serem feitos em linha de produção. Assim, eles padronizaram os tamanhos para servirem ao maior número de pessoas possível. A partir daí, cada um compra o seu terno e depois faz os ajustes necessários. O que infelizmente deixa em segundo plano a qualidade e a excelência da manufatura. Assim, as características principais dos ternos americanos são caimento reto e confortável, ombro com estrutura moderada, apenas uma fenda e geralmente 3 botões. Bom, pessoal, com essas informações, acho que é possível que você identifique qual dos cortes melhor se adequa a você. Eu não costumo indicar para meus clientes de consultoria os ternos americanos, pois considero os menos elegantes e estéticos dos 3. Independente do seu tipo físico, os ternos italianos e ingleses acabam sendo as melhores opções. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.